Aquilo foi uma altura um bocado engraçada, e vocês têm aí exatamente uma pessoa que testemunhou isto tudo, que é o Manuel Batista. O Manuel Batista era uma das pessoas responsáveis pelos 2 cineclubes que existiam na altura, aí estamos a falar para aí 84, 85, em Lisboa, que era o Microcine, que era onde estava o Manuel Batista, e havia um outro que era o Núcleo de Cineastas Independentes, que era o NCI, que era onde estava um outro tipo de pessoal, o Vítor Silva, portanto, era o pessoal ligado aos cineclubes. Portanto, é daí que vem. Portanto, quem se interessava na altura por cinema no geral e por animação em particular, a única hipótese que tinha era, a única hipótese, não sendo profissional. Eu lembro, por exemplo, o Quarto Escuro, que foi meu colega António Arroio, tinha muita lata, e ele bateu à porta do Artur Correia, disse que queria trabalhar lá, e portanto saído da António Arroio, o Artur Correia adotou e ele começou a trabalhar lá. Ora, eu não tive essa lata, não, e então a maneira de entrar no mundo da animação era através dos cineclubes, que trabalhavam com um formato muito patusco, que era o formato do Super 8, que era um formato amador, que era como se fazia os filmes de família, e eles, por sua vez, esses 2 cineclubes estavam ligados a uma estrutura maior, que era a Federação Portuguesa de Cinema e Audiovisuais, acho que era como se chamava, que agregava os cineclubes de todo o país e organizava festivais. Havia festivais no Porto, havia festivais no Algarve, e era onde o pessoal ia. Portanto, e era nesse contexto, alguns desses cineclubes também eram apoiados, patrocinados pelas companhias, pelas empresas que existiam de película. Eu acho que era, na altura, ainda existia a ACFA, que fornecia filmes, dava meia dúzia de cassetes de filmes. Os filmes eram muito patuscos, porque eram assim umas caixinhas que tinham 3 minutos, vocês estão a ver. Portanto, Super 8, estamos a falar mesmo de 8mm, estamos a falar de um filme que tinha 8mm. E aquilo, depois ia ao laboratório, depois passado 15 dias é que nós víamos o resultado. E eu lembro perfeitamente de uma das primeiras noites, que isto acontecia tudo à noite, e uma das primeiras vezes que fui ao Microcine, estava o Manuel Batista, acho que era com um jogo de xadrez ou uma coisa assim, em que nós íamos pondo as peças a mexer, e ele ia disparando aquilo, e depois, passado 15 dias, íamos lá para ver aquilo projetado, e era assim uma excitação de ver as peças de xadrez assim andarem. Ora, isto devia ser para aí 84, 85, para aí, por volta disso. E pronto, e depois a partir daí também a António, primeiro comecei por tirar design gráfico, e depois à noite havia na António Arroio o curso de som e imagem. Interessei-me e comecei a ir às aulas da noite. Tive um professor na António Arroio, tive uns professores miseráveis na António Arroio, mas tive um em particular, que foi o Edgar Sardinha, que marcou toda aquela geração de 85, que passou por aquele professor. Ficaram de tal maneira influenciados, impressionados com o personagem, que hoje na António Arroio ainda existe uma sala, a sala de projeção, tem o nome dele, é a sala Edgar Sardinha, e existe um cineclube lá, onde eles convidam realizadores, exatamente com o mesmo nome, porque foi uma boa parte, eu não sei se quase a totalidade dos professores hoje de audiovisuais na António Arroio foram alunos desse personagem extraordinário, que foi o Edgar Sardinha, e que foi ele depois que nos deu a vontade de continuarmos a estudar. Estamos a falar de alunos que saíram do 12º ano, que depois foram estudar para o conservatório. Não foi o meu caso, mas os meus colegas na altura foram estudar para o conservatório, 2 foram estudar som, havia um que era o Fragata, que era um Spielberg em miniatura, vestia-se a Spielberg e tinha a mesma coisa, também foi fazer filmes de imagem real. Pronto, essa geração dos anos 80, ao passar pelo António Arroio, também ficou com o bicho do cinema e depois seguiu por aí fora. Isto é tudo um bocado, muito em paralelo com a própria cinema, porque o que é que acontece? Começam a aparecer, começa a ser despertado o interesse do pessoal de Lisboa por ir ao cinema, e começa a haver workshops, oficinas de cinema de animação. Lembro-me de uma muito patusca com o Abi, em que ele revelava
Fizemos um filme a preto e branco, com marcador sobre o papel, ele filmava em película em 16mm, preto e branco, revelava, tinha lá um esquema qualquer que revelava aquilo na hora, e depois também no dia a seguir, porque isto passava-se tudo super rapidamente, quer dizer, não rapidamente, tão rapidamente como hoje em dia, mas o que para nós era rapidamente, o que era filmado hoje à noite e amanhã de manhã ele trazia o filme 16mm e era projetado, e então começámos a ir, houve assim um molho de pessoal que começou a ir à Cinerima e a ir a fazer tudo o que era possível de fazer de workshops. Portanto, foi mais ou menos essa coincidência. Lá está, houve aqui 3 coincidências que, pronto, foi aproveitar o movimento cineclubista, aproveitar a história de António Arroio e a Cinerima. Tudo isto, estamos a falar em meados dos anos 80, fez com que... e entretanto também, lá está, uma coisa levava à outra. Porquê? Porque às vezes os filmes que fazíamos em Super 8 eram projetados em festivais. Eu lembro, por exemplo, de ir ao Porto como convidado do FAOS, que era um organismo da juventude, qualquer coisa da juventude, que também tinha, portanto, de repente juntávamos, vamos ao Porto porque vai haver um festival de cinema jovem e então vão lá passar os nossos filmes. Ou então íamos para o Algarve, um festival não sei o quê, do Algarve, vamos lá e não sei o quê, e mostramos os nossos filmes. Começou a haver esse circuitozinho e esse contacto, e foi nessa altura que eu comecei a conhecer o Galrito, o Abi, o Zep, todo esse pessoal que estava no início e que depois é que veio a ser uma geração de realizadores de cinema de animação, não é? O Zé Miguel vem mais tarde, por exemplo. O Zé Miguel é muito mais novo do que eu e vem um bocadinho mais tarde. Embora, uma coisa curiosa, o Zé Miguel foi meu aluno, entre aspas, num curso desse tal cineclube NCI, no Cineastas Independentes. Eu lembro-me nesse curso estar, por exemplo, o Armando e estar, por exemplo, o Zé Miguel. Quer dizer, não fazendo a mínima ideia que depois tanto um como o outro iriam ter muita importância no cinema de animação em Portugal. Sabes como há aquela geração que viveu o 25 de Abril, portanto, há aquela geração que diz assim: eu estava lá, eu estava na Rua do Carmo. Eu não estava na Rua do Carmo, porque os meus pais nessa altura não me deixaram ir a Lisboa, porque estavam em pânico, não sabiam o que é que ia acontecer. Mas com o cinema de animação foi essa coisa maravilhosa não vou dizer que não existisse nada, isso era uma injustiça para com a malta da publicidade, para o Mário Neves, o Artur Correia, já existiam essas pessoas, mas era uma coisa muito fechada, era uma coisa de truques, eu sei, mas não te explico como é que é, porque isto é uma coisa que de hoje para amanhã pode servir para não sei o quê, percebes? Era uma coisa fechada. E eu acho que foi uma coisa muito importante, e não estou a falar só em mim, estou a falar no caso do Abi ter ido para o Canadá, o Zep ter ido para Lacam, para a Bélgica, depois uma geração a seguir, porque, por exemplo, a Sandra Ramos foi também para a Bélgica, depois aquilo, já nem sei quantos é que, neste momento nem sei quantos é que estudam lá fora, mas há de ser um número brutal. E não só estudam, como muitos deles ficam. Terem trazido essa maneira de trabalhar ou essa perspectiva. Portanto, eu acho que isso já ajudou. E depois terem uma ligação ao ensino, ou seja, essas pessoas também não se fecharam. Estás a ver, por exemplo, o Zé começou a dar aulas na Gulbenkian, o Abi também estava a aulas da Árvore, acho eu, antes de ter o estúdio mesmo dele. Começou a haver assim. Eu ainda dei aulas na António Arroio, antes de me virar mais para o mundo empresarial. E, portanto, toda essa pessoa... Depois está claro, aqui, vamos lá ver, aqui um grande entrave que existia na altura era a televisão pública não ligar PEV à animação, não era? Portanto, eu acho que nesse caso, a Anima Nostra também, nos anos 90, no início dos anos 90, quando a televisão decide contratar a Anima Nostra e a Anima Nostra começa a produzir a primeira série, isso também foi um grande estímulo e um grande atrativo para o pessoal tentar essa área profissionalmente. Portanto, o ter aparecido um estúdio onde já havia hipótese de trabalhar profissionalmente, 8 horas por dia naquilo, isso também deu um grande... foi um bom estímulo para quem queria trabalhar, mas que não sabia onde. Portanto, enquanto alguns autores, por exemplo, o Zep,
com o Nuno Amorim, portanto, alguns autores se iam juntando, iam criando empresas, estúdios. Havia outras empresas, como por exemplo a Anima Nostra, não é? Portanto, em que iam tendo o contacto com a televisão e eram aqueles que realmente conseguiam ter uma saída profissional. Portanto, enquanto que alguns estúdios estavam a fazer pequenas coisas de publicidade, o Anima Nostra ter começado com uma série, ou seja, com um trabalho que levava 1 ano ou 2 anos, já não me lembro quanto tempo é que levou aquela primeira série, significava que, ok, há possibilidade em Portugal de trabalhar na animação. E o que é que deu? Deu a toda uma geração, o Osvaldo Medina, o Pedro Brito, o Pedro Brito que também trabalhou e que trabalha ainda na Anima Nostra. Portanto, todos esses nomes acabam também por passar portanto, eu acho que a Anima Nostra também nesse caso foi um bom estímulo. Isto a par daqueles autores, por exemplo o Nuno Beato, na altura, por um lado trabalhava com os animais, mas por outro lado também formava um estúdio que era Lâmpada Acesa, Lâmpada qualquer coisa. Portanto, havia esta história. Pessoal que passava por um estúdio, trabalhava ali, saía, formava o seu próprio estúdio, isso ia cativar pessoas, iam começando a concorrer. Entretanto, no meio disto tudo, há também a coincidência de finalmente o Instituto Português de Cinema, não era? O que era na altura o IPC, o Instituto Português começar o financiamento para curtas-metragens, não é? E isso foi assim, foi também fundamental, não é? Portanto, houve esta coincidência, este alinhamento de astros, não é? Este alinhamento que fez com que a televisão começasse a encomendar coisas à Anima Nostra, o Instituto de Cinema começou a financiar umas coisinhas e isso foi sempre ajudando a que a bola fosse começando a crescer até os dias de hoje. Tu vais ver a quantidade de alunos que saem da escola, tu vais ver qualquer festival, vocês têm aí o caso na Cine Anima do número de filmes que vocês recebem dos estudantes, e há escolas em Lisboa, no Algarve, Porto Alegre, Caldas da Rainha, estou com certeza a esquecer de uma série delas, públicas, privadas, há todo o tipo e mais algum, e a quantidade de filmes que são feitos hoje não tem nada a ver. Claro que a faixa subiu enormemente, não é? Por exemplo, este ano, a história de termos o João Gonzalez ter um filme nos Oscars significa que hoje já não é com uma resma de papel que se faz um filme. Hoje faz-se um filme com um bom técnico de som, um bom diretor de fotografia, alguém a fazer o grafismo. A faixa também subiu muito. Olha, eu também já fiz, conhecendo as pessoas, conheço uma boa parte, não conheço a malta mais nova, mas conheço uma boa parte, já fiz essa pergunta também a um historiador do cinema de animação, e a pergunta foi, eu não consigo ver, mas diz-me lá tu o que é que achas que... E a resposta foi assim muito vaga, sei lá, que temos a relação com a tristeza, com uma certa melancolia, com a questão do mar, termos o mar aqui ao lado. Há muitas coisas subjetivas, mas eu quase que... Eu vivo numa zona, que é a zona da Ericeira, que é muito frequentada por turistas. Aí tu vives também em Espinho, também recebes muito turistas. E eu acho que isto tem mais a ver, não tem a ver especificamente com o cinema, mas tem mais a ver com a nossa personalidade cultural, se isto existe. Nós somos, e agora há sempre exceções, mas somos muito... Nós gostamos de receber as pessoas, nós somos muito afetivos, somos muito sensíveis, abraçamos muito os outros, ou seja, nós não temos nenhum complexo de superioridade, nós não achamos que somos o máximo, ou pelo menos eu estou a falar, das pessoas que me rodeiam, portanto, eu acho que conseguimos ter culturalmente uma abertura que outros países, que outros povos não têm, talvez, e que isso talvez nos permita absorver e de certa maneira não criar um estilo. Não existe, e creio eu, não existe um estilo de animação portuguesa. Os realizadores portugueses absorvem tudo de todos os sítios.
E isso dá que os resultados depois podem ser muito variados. E eu acho que isso, pronto, é um leque muito grande. Portanto, quem vai ver cinema português de animação pode não ir à espera de cartoon americano ou de anime japonês. Portanto, podem aparecer trabalhos com influências desses campos, mas não são cópias dessas áreas. É uma outra coisa, é uma coisa diferente. E não há um estilo. Eu, por exemplo, eu gosto muito do cinema estónio, da Estónia, mas eu, quando olho para o cinema estoniano, digo logo, está aqui a mãozinha do Perito Pardo. Porquê? Porque tudo o que sai da escola dele tem ali o vínculozinho dele, tem ali qualquer coisa. Isso cá não existe. Os alunos de uma escola qualquer, os alunos de qualquer escola, o que sai de lá é tudo e mais alguma coisa. É qualquer, eu gosto de anime e quero fazer. Bora lá, faz lá anime à vontade. É bem feito, é uma história interessante e faz o que tu quiseres. Portanto, eu acho que nós não temos assim umas paulazitas e dizer isto agora é assim que se faz e pronto. Não, a gente faz o que nos apetecer e isso acho que é positivo em termos de diversidade. Eu acho que o espectador nunca, quando vai ver um filme português de animação, nunca sabe muito bem o que é que vai sair dali. Vai ser um bocado em vamos lá ver, isto é eu pondo nos pés do espectador, vamos lá ver quando se fecha a luz e se começa a ver, vamos lá ver o que é que vem daqui. E geralmente são coisas muito diferentes, não há uma linha, digamos. O trabalho do David Hotel é completamente diferente do trabalho da Regina. Pronto, não tem nada a ver. E ganham os 2 prémios lá fora, montes deles, e são completamente diferentes. Não há uma linha, cada um faz aquilo que é. Claro, têm ambos uma personalidade muito forte. Ambos nós olhamos para aquilo e dizemos, isto não é uma cópia de qualquer coisa. Não, isto é ela, ou é eles, ou pronto. Isto também acho que tem qualquer coisa, tem personalidade. Só podiam ser feitos por eles. Pelo menos 3 escolas por onde passei nos últimos 3 anos. Passei pela António Arroio, passei por Sintra e agora estou aqui na Saramago em Mafra, que é a ligação ao Plano Nacional de Cinema. O Plano Nacional de Cinema tem uma eu não sei se eles próprios se apercebem. As escolas, ou pelo menos as escolas por onde eu passei, abraçaram o Plano Nacional de Cinema e têm lá sessões e há um responsável, cada escola por onde eu passei é um responsável pela divulgação do cinema lá. E portanto tem ali um catálogo onde vai buscar, pode fazer uma programação pode fazer umas sessões só de cinema de animação, porque estão lá muitos filmes de cinema de animação. É um bocado como o Plano Nacional do Livro, aquilo são filmes recomendados e são filmes que as escolas podem projetar, podem visionar. E isso as escolas têm aproveitado. Estou-me a esquecer aqui também da Ericeira, do agrupamento Ericeira, também tem uma responsável pelo Plano Nacional de Cinema e que também tem feito projeções para os alunos, até de infantários e tudo, de cinema de animação. O que é que há? Pronto, eu vou agora falar de 2 planos também, um deles que tu saberás melhor do que eu, que é a Cine Anima, também tem um plano para jovens e para escolas, que nós já tivemos a felicidade de passar aqui assim em Mafra, portanto, numa parceria com vocês. Portanto, vocês forneceram-nos os filmes a um preço simbólico, ou já nem sei se calhar, nem sei se foi com preço, mas pronto, forneceram-nos os filmes e nós fizemos uma sessão especial aqui também para as escolas da zona. E, por fim, também não podia deixar de falar na Monstrinha, porque também é muito importante e também tem um programa para as escolas. Portanto, a base, e todos nós que andamos na educação, ou que temos um pezinho na educação, sabemos que a base começa logo pelas crianças e que o poder levar as crianças a ver este tipo de filmes e se houver essa hipótese ainda por cima de ver numa sala de espetáculos, numa sala grande com boa qualidade de som, em vez de ser no telemóvel, portanto, ou com um projetor manhoso, ser em boas condições, é logo uma maneira de os miúdos ficarem com uma apetência por este tipo de cinema. Depois chega a idade adulta, querem ver outras coisas, é os super-heróis, é o não sei o quê, pronto, mas pelo menos tiveram esse primeiro contacto e no meio de uma sala de 200 pode aparecer um ou dois que queira interessar-se por isso e continuar
continuar a ver. Portanto, sem dúvida que o Plano Nacional de Cinema nas escolas, os festivais que são os festivais maiores, terem programas aí que podem ser divulgados junto das associações, das câmaras municipais, dos centros culturais, e fazerem projeções com isso, é um espetáculo. Também é muito positivo começar a ver câmaras a começarem a ter abertura para o cinema de animação, coisa que não existia anteriormente, não é? E pronto, eu vou falar um bocadinho daqui, nós tivemos a sorte da Câmara de Mafra já apoiou 2 festivais, apoiou uma mostra em setembro e vai apoiar um festival que se chama Manifest, a segunda edição, para o próximo ano. Portanto, ter ali, são festivais, não tem nada a ver com o cinema, mas estamos a falar de festivais de sexta, sábado e domingo, portanto de 3 dias, não é? Mas, ter a hipótese de trazer um convidado, por exemplo, o João Gonzalez ganhou o prémio no Manifest do ano passado. E o pessoal nós fizemos o filme a abrir uma das sessões e o pessoal ficou todo de boca aberta porque não conhecia. Portanto, nós podermos passar estes filmes tão importantes e falar com as pessoas, porque nós convidámos, como vocês fazem, também vocês sabem que isso também é muito positivo, que é nós levarmos os realizadores aos festivais e de repente eles falam sobre os filmes ali, ao vivo. Também tem muita importância, portanto as pessoas terem ali o João Pablo Zaramella, por exemplo, que veio da Argentina, estar ali a explicar o processo de tudo isso são tudo coisas que ajudam a criar público, criar interesse, pois há à volta disto uma série de problemas que vão sendo resolvidos e que ajudam, mesmo quando nós não apercebemos que as soluções às vezes estão próximas. Eu vou dar um exemplo. Nós, aqui assim há uns anos, fomos mostrar o nosso trabalho aqui numa escolinha aqui ao pé, aqui na Lagoa. Os miúdos adoraram, foi os professores da EVT contactaram-nos, já não sei como, venham cá mostrar o trabalho. Nós vamos mostrar o trabalho, os miúdos adoraram e houve 2 ou 3, não me lembro, vieram ter connosco, onde é que a gente pode estudar animação? Vais para António Rui, tens que ir para António Rui. Eu não posso ir, o passo custa 150 euros. E nós ficámos assim calados, ok. Neste momento, eu dando aulas, quando dei o ano passado aulas na António Arroio, com os passos a 40 euros, eu apanhava alunos na caminhoneta. E tu dizes assim, espera aí, mas o que é que tem a ver os passos a ver com mais gente a estudar em Lisboa, estudar em animação? Tem a ver, é incrível, mas tem a ver. Se as pessoas tiverem a hipótese de estudar para Lisboa, vão estudar para escolas que têm melhores condições para estudar animação. Portanto, há coisas, por exemplo, aqui nós temos um grande problema que outras câmaras municipais não têm, que é o transporte dos miúdos. E ainda outro dia eu estava a ouvir uma conferência também já não sei de quem, mas que tinha a ver com a logística entre as câmaras municipais e as atividades culturais, em que alguém dizia a coisa mais importante para isto resultar é uma caminhonete para transportar os miúdos. E a pessoa fica assim, pois é, porque nós temos aqui um problema que é, se os miúdos, por exemplo, o auditório onde são projetados os filmes é na Ericeira. Só vão ver filmes os privilegiados que moram na Ericeira e que vão a pé para o auditório, não é? Os desgraçados de Mafra já não podem, porque não têm transporte. Portanto, isto embora seja, acho que o Conselho de Mafra tem 10.000 alunos. Quantas sessões é que nós fizemos? Fizemos para aí, sei lá, 4 ou 5 para uma sala de 200, não é? Portanto, o número, se houvesse uma carrinha para levar os miúdos, seria muito, muito superior. E agora nem a questão de espaço, os espaços já existem. Portanto, nós aqui, com a febre de construção de centros culturais e de reabilitação de centros culturais, há muitos edifícios. Agora, o que não há, por vezes, em algumas câmaras, é maneira de levar os miúdos e depois de ser assim, mas isso aluga-se uma caminhoneta. Espera lá, começas a pedir dinheiro aos pais e atenção, os pais passam-se e dizem, espera lá, com o ensino é gratuito e eu não vou estar aqui a pagar, eu já pago os meus impostos, que é isto, não é? Portanto, às vezes há soluções, ou há pequenos entraves
com soluções que não têm nada a ver connosco, com o cinema, têm a ver com a organização da coisa. Não é? Eu não sei em espinho como é que a coisa funciona. É pá, vocês para fazerem um filme basta terem um telemóvel e está tudo despachado e fazem um filme com a maior das facilidades. É verdade, fazem um filme, ou seja, põem as coisas a mexer, as coisas mexem e as pessoas ficam satisfeitas. Mas o patamar seguinte, que é fazer um filme que tenha um bom som, que tenha uma boa sonoplastia, que tenha uma boa direção de fotografia, que tenha um bom argumento, tudo, é um bocadinho mais complicado, não é? Portanto, o fazer um filme que sobressaia, porque como acontece a vocês, aliás, não, acontece em todos os festivais, hoje não se recebem 100 filmes, hoje recebem-se 2.000 filmes, 3.000 filmes, portanto, esta é a quantidade de filmes que é feito anualmente. Ou seja, há muito cinema a ser feito. E o nosso filme, por muito boas intenções que tenha, pode ficar soterrado no meio de aquela janelinha muito pequenininha que nós temos dos festivais, que são de 3.000, passam 80, 50 filmes, dependendo da duração do festival. Portanto, é muito difícil, às vezes, o filme ser selecionado para passar num festival. É difícil hoje fazer um filme, não vou dizer impressionante, pronto, que consiga provocar um interesse suficiente a ser selecionado, não é? Portanto, é difícil. E pronto, isto tem a ver, então, também, lá está, com... Porque caminho é que nós vamos também... Portanto, tu podes ser um autor que diz assim, estou-me a borrifar no público e faço o filme que me apetece e não quer saber. Ou, no meu caso, como eu quero, os filmes que fiz até agora são filmes que procuram uma certa comunicação com o público, que é um trabalho de escrever, reescrever, a mostrar às pessoas, a receber opiniões, a começar a fazer o storyboard, ver que aquela porcaria não está a funcionar, a refazer novamente. Pronto, e é um trabalho, é uma maratona. Aí é uma maratona. Quem aguenta, aguenta. Quem não aguenta, pronto, vai fazer outra coisa, não é? Portanto, mas dificilmente quem cai neste meio depois consegue fugir.